foram torturados nas mãos de carrascos do PAIGC-CV. Foram torturados. Alguns até foram cuspidos dentro da boca. Foram vil, cruel e repugnante. As mulheres e filhas dos torturados foram vilipendiadas e violadas as suas privacidades. O malogrado Adriano Santos, a fotografia que é muito conhecida, que circula nas redes sociais, foi fuzilado e o seu corpo foi deixado à luz do sol para servir de exemplo. Posso garantir-lhe, há pessoas que morreram por causa do regime de partido único e cujos familiares pedem que se faça justiça. Não se faz uma série de torturas e vicissitudes ali na cidade. Não se tem que ser julgado. Está tarde, mas uma justiça de transição. Somos um país onde funcionam as instituições. E estamos nós aqui a rever decisões das instituições e dos tribunais, neste caso. E o Parlamento, por mais competente que seja, não terá competência de rever decisões dos tribunais. Ele também tem um efeito de bola de neve, de certeza absoluta. Portanto, que país que até ganha, a governação que até ganha, credibilidade e imagem de Estado de Cabo Verde está a ser beliscado. Mas o que estamos aqui a fazer justiça é em relação às vítimas do partido único, não é em relação às vítimas no geral. Nós estamos a fazer justiça em relação às pessoas devidamente identificadas que foram vítimas do partido único. Isso tem que ser provado, isso tem que ser reconhecido, isso tem que ter processos. Tem que ter processos. O Estado não é um Estado fandango. O Estado não é o Estado de ouvir dizer. Não é o Estado de frá. O que é que uma pessoa vítima da tortura, num regime de partido único, quem é que o amparava? A quem que ele podia recorrer? Aonde ele podia apresentar queixa? A ninguém. Esse mesmo grupo foi julgado. Foi julgado na altura. Quem era o procurador para o julgamento era o Dr. Germano Almeida. Quem era o juiz era o Dr. Belarmino G. Quem era procurador-geral da República era o Dr. Carlos Veiga. Carlos Veiga, que também tem na nossa história, é que pode ser enquadrado na história de torturadores de PAIGC. Quem é que estava na linha de frente no julgamento era proeminentes figuras MPD. Começando para o Procurador-Geral da República, que era o Dr. Carlos Veiga. Quando trazem o nome do Dr. Carlos Veiga, o rosto da democracia, que não pode ser misturado com os opressores. O rosto da democracia não pode ser misturado com os opressores. Quem é que era mais radical até um partido único? Protagonistas de linha de frente, mas hoje proeminentes dirigentes de MPD. E foi proeminentes dirigentes e fundadores de MPD. Quem os faz e barulho, então começa a nomear nome de outro que está nessa casa parlamentar. Esta história está ela toda mal contada. Não contem comigo para a revisão da história. Há, de algum tempo para cá, uma perspectiva clara de desvalorizar aqueles que lutaram para a independência e valorizar aqueles que lutaram contra a independência. Nunca. Quase que há heróis da independência e heróis de contra a independência. Com esta jogada, com este jogo, com este filme, com esta cena, não contem conosco. Nos abre um espaço para que num belo dia MPD chega ali para uma lista de 100 militantes, fala que ele foi torturado na 77 no credaço uma compensação. Não podemos permitir que o Parlamento legisle na escuridão. Isto é um processo legislativo inquinado, absolutamente. É permitir que o deputado vote às escuras, de cruz, quando todos sabemos ler e escrever. Anuncio agora o primeiro ponto. O primeiro ponto das propostas de lei e anuncio a proposta de lei que define a pensão financeira mensal a atribuir às vítimas de tortura e maus tratos ocorridos em São Vicente e Santo Antão. E convido o Governo, na pessoa do Sr. Ministro, do Sr. Ministro de Estado, para a apresentação do diploma. Tenha bondade, Sr. Ministro.
A Primeira República, vigente de 1975 a 1991, era claramente um regime político que não respeitava os direitos, liberdades e garantias consagrados na Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, mediante a respectiva funcionalização, o que expunha as pessoas e a sociedade civil aos caprichos do poder então vigente ou então existente e na inexistência da aplicação da lei do respeito dos direitos fundamentais, principalmente a defesa da dignidade da pessoa humana. Nesse quadro jurídico-político, era natural que alguns cidadãos, ou seja, cometessem abusos contra cidadãos cabo-verdianos indefesos, incluindo prisões arbitrárias, espancamentos, violação de domicílio e torturas, e isso sucedeu aqui e ali, sem qualquer possibilidade efetiva, aliás, de apelo ou de reparação jurídica. Foi o que sucedeu com especial gravidade em São Vicente e Santo Antão, em 1977 e 1981, respectivamente. Passados cerca de 40 anos, é o momento do Estado de Cabo Verde, que nos representa a todos e a nossa imensa diáspora, assumir um irrecusável imperativo de justiça para que a nossa Constituição, hoje resguardada nos direitos e liberdades e garantias, possa proceder à reparação possível como fator de reconciliação histórica das injustiças e arbitrariedades então praticadas. Cabo Verde, graças a Deus, é hoje um país com coesão nacional, com paz social. Somos um país que está a construir a paz com a sua história. Este é mais um passo para isso. Um paz em que resgatamos a memória, o direito à justiça, o direito aos cidadãos de serem devidamente defendidos e recompensados pelos sacrifícios que passaram por erros e abusos do poder antidemocrático. Diz o Governo na nota de exposição de motivos que é a altura de o Estado, assumindo um irrecusável imperativo da justiça, proceder à reparação possível como fator de reconciliação histórica das injustiças e arbitrariedades então praticadas, concedendo uma pensão compensatória mensal às vítimas das torturas e maus-tratos ou, em caso de falecimento, aos seus herdeiros hábeis nos termos da lei nacional aplicável. Neste sentido, propõe o Governo uma pensão de 75 mil escudos por mês às vítimas que não se encontram abrangidas por nenhum sistema de providência social que garanta a pensão de aposentação ou de reforma ou um complemento de pensão nos termos definidos no artigo 3 da proposta em análise. Em caso de morte do beneficiário, o direito à pensão é transmitido aos herdeiros hábeis nos termos estabelecidos no Estatuto da Aposentação e da Pensão de Sobrevivência. Esse processo, assim como aparece de forma isolada, a mim faz-me confusão e não consigo entender o alcance deste caso específico, ou estes dois casos específicos, de 77 e 81. Existem outros casos, inclusive casos também na década de 90, a instalação da Segunda República em plena democracia. Existem vários outros casos, ainda existem casos isolados em que determinadas autoridades, não com objetivo direcionado para o exercício abusivo do poder, mas existe nas fronteiras, nas nossas polícias, na justiça, casos de sonegação de justiça. Então teríamos que aqui talvez refletirmos
para, aceitando a possibilidade de existir casos variados e diferenciados em Cabo Verde, desde a nossa independência até aqui, e da necessidade de um diálogo estruturado e construtivo para um processo, de facto, efetivo, genuíno, de reconciliação nacional, eu proporia, antes deste passo, que criássemos então uma comissão de reconciliação e verdade para analisarmos todos os casos, de todos os tempos e de todas as épocas. Colocarmos sobre a mesa e fazer um debate nacional sobre essas matérias. Eu tenho muita coisa a dizer sobre o que ocorreram em 1967. Fiquei calado, observei. Mas porque acho que um processo de reconciliação exigiria outra coisa, não exigiria um processo de revanche pessoal direcionado à pessoa, porque eu respeito cada pessoa, cada ser humano. Mas numa perspectiva de facto de reconciliação e verdade, devíamos repensar o processo e colocar, tentar fazer um exercício de memória, um exercício nacional para colocar todos os casos de todos os tempos e de todas as épocas sobre determinados excessos ocorridos neste processo. Eu reconheço que houve excesso no regime do Partido Único, reconheço que houve excesso durante o período da Reconstrução Nacional, mas reconheço também que houve excesso durante a Segunda República. Houve deputados que foram presos, foram espancados, houve jornalistas que foram presos. Temos jornalistas em exilado político nos Estados Unidos. Temos deputados que foram julgados por delito de opinião. Há vários casos. Se queremos de facto a verdade, a reconciliação, um juntamento sobre isso, para que não entremos em processos estruturantes, fissurantes, devíamos reponderar este diploma aqui agora. E sobretudo com os fundamentos da nota de abertura, e propunha a criação de uma comissão de reconciliação e verdade para analisarmos todos os casos de todos os tempos e de todas as épocas. Portanto, Sr. Presidente, esta é a minha proposta concreta ao promotor e uma proposta concreta também ao próprio Parlamento. Não tenho nada contra, mas acho que indo por este caminho da procura de reconciliação, da verdade, da justiça, do direito à justiça, devemos fazer um debate mais abrangente, mais objetivo, mais sereno e com menos perspectiva. Senhor Deputado, tem que ter atenção ao tempo para esclarecimento, já ultrapassou longamente o tempo. O colega Felisberto Vieira traz-nos aqui vários casos, fala da década de 90, não sei a que período da década de 90 se refere, porque com a entrada em vigor da Constituição da República Democrática, todos os cidadãos que forem alvo de perseguição, de maus tratos, de tortura, têm um meio de recorrer aos tribunais para conseguirem o ressarcimento. O que não existia no tempo de Partido Único, em que havia um partido-Estado que dominava a máquina, em que os juízes eram mãos avançadas do próprio partido no poder, em que deviam fazer os seus juramentos. Nós não vamos confundir os excessos que eventualmente que existem sempre em democracias consolidadas, como a democracia norte-americana, como a francesa, como a inglesa. Há excessos, mas estes excessos julgam-se em tribunais independentes. Não foi este o caso durante o tempo de Partido Único, em que as comissões de moradores e os tribunais de zona acabavam por julgar as pessoas. Eu estou a ver que há uma grande agitação na bancada do PAICV quando se fala do tempo de Partido Único. Mas o que estamos aqui a fazer justiça é em relação às vítimas do Partido Único, não é em relação às vítimas no geral. Eu acho que com esta perspectiva poderemos estar a abrir aí uma caixa de Pandora. Podemos estar a abrir e a mexer uma caixa de Pandora, com consequências nefastas e imprevisíveis. Tem uma música de um foguense que está falando que ele tambarina não se turno comer. Então, naquele tempo, tudo já estava lá. Naquele tempo, tudo já estava lá.
nunca está bem em debate e nem defende partido único, mas se não quer fazer de facto um processo de reconciliação e verdade, ele tem que ser em toda a extensão e profundidade, ele tem que ser objetivo, ele tem que ser sério, ele tem que ser responsável, é que pode ser utilizado como arma de arremesso político. Ora que o deputado flama naquele tempo, 77 por exemplo, mas quem estava no órgão de justiça, eram mãos prolongadas do Partido Único, e que as gente que por acaso participam no julgamento de 1967 são fundadores do MPD. Fundadores do MPD. Nunca se dá nome por uma questão de ética e de responsabilidade. São fundadores do MPD, que participam no julgamento daquele processo de 77. São fundadores do MPD. E quem que faz processo de saneamento político naquela altura, o grupo que trabalha processo de saneamento político naquela altura, chamado Cachorros de Pira, etc, etc, são fundadores do MPD. E que se não basculha escusa, mora aquela coisa que eu te falo. Quem que coba garbata, tá, o osso de sedona. Portanto, meu que se apela com toda sinceridade, é no pondera e no trabalha num quadro, se possível, convergente, para nunca agride história, para nunca agride um processo que hoje está praticamente nunca se foi resolvido, mas está praticamente a sociedade que até questiona isto. A sociedade hoje que até questiona. Portanto, não se vem labanta, abre um caixa de Pandora e que pode bem criar um problema complicado na sua gestão de ali para frente. Porque pode bem ter outros casos, de certeza que vai abrir. Vai abrir. Também tem um efeito de bola de neve. De certeza absoluta. Portanto, que país que até ganha, a governação que até ganha, credibilidade e imagem de Estado de Cabo Verde está sem beliscado. Por isso que se faz essa proposta e esse pedido. Mas Vossa Excelência lidera uma maioria. Como vocês costumam dizer, a maioria foi dada a legitimidade. O seu tempo terminou. Para fazer e decidir o que bem achar, o que bem entender. Sr. Deputado, tem que terminar. A decisão é vossa. Obrigado, Sr. Presidente. Colega Felisberto Vieira, esta ideia de que todos estávamos lá e todos fomos responsáveis pelo Partido Único é uma ideia peregrina. Eventualmente, pela nossa idade, todos estávamos. Mas no tempo não assumimos responsabilidades nesta matéria. E não é isto que interessa. Abrir caixa de Pandora não é isto que interessa. Nem vamos aqui abrir uma bola, construir uma bola de neve. Nem vamos utilizar isto como arma de arremesso político. Agora, quando o colega Felisberto Vieira traz ou diz que não vai revelar nomes de pessoas afetas ao MPD, mas certamente também não vai revelar nomes, muitos e números de pessoas do PAIGC-CV que tinham funções estritamente políticas e responsabilidades estritamente políticas nesta matéria. O que nós não estamos aqui a julgar pessoas. Os fundadores do MPD, ou militantes do MPD, ou pessoas afetas ao MPD, que eventualmente, no desempenho das suas funções técnicas, também se integraram no sistema, fizeram-no porque era um sistema. Por isso nós não estamos a acusar ninguém. Não estamos a acusar, nem estamos com esta lei a responsabilizar ninguém. Preste atenção, colega deputado. Não há aqui qualquer incriminação de pessoas nesta proposta de lei. Não se está a pedir que se faça justiça. Isto é, que essas pessoas responsáveis diretamente pelo Partido Único respondam em tribunal.
Não é disto que trata esta lei. Posso garantir-lhe, há pessoas que morreram por causa do regime de partido único e cujos familiares pedem que se faça justiça. Não queremos julgar, Sr. Ministro, julgo que não foi intenção do Governo, julgar os, entre aspas, responsáveis, para não dizer outra palavra, pelo regime de partido único. Nós estamos a fazer justiça em relação às pessoas devidamente identificadas que foram vítimas do partido único. Muito obrigado. Sr. Deputado Rui Figueiredo, líder da bancada do Movimento para a Democracia. O problema da tortura não é quem tortura mais ou tortura menos. A norma da Constituição Democrática, porventura, até está lá, admitindo o pressuposto de que pode haver tortura. Portanto, não tem a ver também com a Constituição. Se está na Constituição, é porque essa mesma Constituição admite, põe esse pressuposto de haver em democracia tortura. Portanto, não tem a ver com regimes, não tem a ver com constituições. Agora, dito isto, eu, como princípio, tenho de admitir que o Estado é pessoa de bem. Isto é um statement, todos acreditamos nisto. Sendo pessoa de bem, admito que o Estado possa ressarcir, possa refazer os danos que, porventura, ele próprio criou. Agora, isso tem que ser provado, isso tem que ser reconhecido, isso tem que ter processos. Tem que ter processos. O Estado não é um Estado fandango. O Estado não é um Estado fandango. Não se pode reconhecer, não se pode usar não se pode trazer o Estado a reconhecer, aproveitando-se do Estado para resolver problemas de índole político. Estamos a falar do Estado, não de partidos políticos. Fazer do reconhecimento pelo Estado uma arma de arremesso político é contraditório. Estamos a falar do Estado. O Estado não é de nenhum de nós. Eu posso admitir que em processos de transição hajam arbitrariedades, pode ter acontecido excessos a pessoas concretas que possam ter sido injustiçadas, mas tem de haver processos, porque senão é como disse o meu colega Felisberto Vieira, podemos estar a abrir uma caixa de Pandora, sim, porque injustiçados é o que deve acontecer todos os dias. Estamos a imaginar cidadãos injustiçados a pedir permanente ao Estado que repare o dano, que refaça o dano. Portanto, pode ser complicado. Tem de haver processo. O Estado não é, o Estado não é flado. Tem de haver processos. Senão o Estado é Estado fandango. E mais, se há um procedimento, até aqui, eu gostava de pedir a vossa atenção sobre isso. Senhor deputado, estamos num período de esclarecimentos. Já ultrapassou o seu tempo, de novo. Eu vou terminar da seguinte forma. Se até aqui houve um procedimento para se atribuir pensões com lisura, com transparência, é um processo que é feito, que passa pelo Conselho de Ministros, que é aprovado em Conselho de Ministros, porquê é que se ultrapassam todos esses procedimentos? Mas porquê é que se vem confrontar o Parlamento com isto? Eu volto mais daqui a bocado com isto, Sr. Presidente, eu agradeço. Esta proposta de lei não é nenhum julgamento a ninguém, a nenhum regime. É apenas e só a reposição de justiça. E nos regimes democráticos há os tribunais. Põe-se o Estado no tribunal. O Estado vai ao tribunal e perde, e a pessoa é ressarcida. Nos regimes não democráticos não há onde recorrer, porque a justiça e a política se confundiam. Mas é normal, é o ciclo da nossa história.
E todos nós assumimos isso, que no passado não fomos uma democracia. Hoje, graças a Deus, somos uma democracia consolidada e respeitada no mundo inteiro. E quem sofre o abuso do ministro Fernando Elísio em democracia tem os tribunais. Vai aos tribunais, denuncia, põe o Estado no tribunal. Antes não podia fazer isso. E nós não podemos confundir regimes democráticos com regimes de partido único ou não democráticos. Porque a diferença não é a tortura ou o abuso, como bem diz o deputado Felisberto Vieira. O problema é que o que é que uma pessoa vítima da tortura, num regime de partido único, quem é que o amparava? A quem que ele podia recorrer? Aonde ele podia apresentar queixa? A ninguém. Não tinha amparo. Então é isso que se está a fazer. Na democracia as pessoas vão para a justiça, há duas partes em contenda. Há sempre um que ganha. Mesmo a justiça dá mecanismos de recurso a um tribunal superior. E dá ainda outro tribunal, que até às vezes chega a tribunal constitucional, perde-se na primeira instância, vai-se para a relação, da relação vai-se para o Supremo, eventualmente sentir os seus direitos fundamentais lesados, vai para o Tribunal Constitucional. Mas em regimes de partido único, em regimes não democráticos, isso é possível? Não é possível. Não é possível. Por isso mesmo que o Estado tem que assumir a responsabilidade. Senhor Ministro, o tempo para dar esclarecimento terminou. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estamos a discutir uma questão fraturante. Já ouvimos até que na década de pós-independência, ou nas décadas pós-independência, nas primeiras, não havia tribunais, porque as pessoas não seriam julgadas pelos tribunais. Eu acho que esta questão precisa ser muito bem esclarecida. Eu sei que houve muita gente em São Vicente que em 1977 sofreram, foram torturadas, e muitas dessas pessoas ainda hoje vivem, têm problemas, portanto, resultantes desse período. O povo de Cabo Verde deve às vítimas das torturas de 67 um pedido, eu não diria, não podendo ser um pedido de desculpa, pelo menos a reparação dos danos, como foi dito aqui, o colega deputado Fernando Cedeu, danos causados pelo Estado de Cabo Verde. Se todos nós temos consciência que o Estado de Cabo Verde causou danos a determinadas pessoas, é normal, é salutar que o Governo queira fazer a reparação desses danos. E eu, na altura, era vou dizer assim, criança, mas lembro-me perfeitamente, criança não tanto porque já andava na escola técnica, e lembro-me perfeitamente de todo esse historial. E ainda hoje as pessoas procuram-nos a pedir para que o Estado de Cabo Verde consiga minimizar os efeitos daquilo que sofreram. É uma realidade e aqui não vale a pena dizermos que não houve ou que não foi com a intensidade que contam, porque a verdade ela é única e nós devemos seguir a verdade independentemente de estarmos a sentir bem ou mal com esta mesma verdade. Porque devo dizer que em 95 também há um grupo de pessoas que sofreram na pele em 95. Em 95, é um grupo de pessoas que sofreram na pele, mas isso é matéria para uma outra discussão aqui nesta casa parlamentar. Eu queria saber por que é que esses cidadãos foram torturados. O que é que está na origem dessa eventual tortura a esses cidadãos? Eu gostaria de saber por que não foram contemplados na lei de 92, que permitia a compensação das pessoas que eventualmente terão sofrido torturas no regime de partido único. E porque também que não foram contemplados na lei que foi aprovada ainda na governação do PAICV de reconciliação nacional. O que é que está por detrás da não contemplação desses cidadãos? Eu gostaria de relatar aqui que há casos de tortura em plena ditadura, de não justiça,
há casos em plena democracia, há casos de cidadãos que foram acusados de terem partidos santos, que sabemos que foi orquestrado pelo regime de então para culpabilizar essas pessoas. E conhecemos casos de famílias que foram separadas, em que os pais eram professores e simplesmente mandou-se o pai para uma ilha e a mãe para outra ilha e os filhos ficaram noutra ilha. São casos que aconteceram em plena democracia e eu gostaria de saber porque é que não foram incluídos aqui neste processo e porque é que se está a ser tão seletivo em escolher os casos de 77 e de 81. Tenho dito. Trata-se de reconhecer ou não se houve excessos para... Aliás, eu tenho que falar a palavra correta. Se houve ou não tortura no tempo do Partido Único. E se houve assassinatos ou não no tempo do Partido Único. Eu acho que é facto, acho que é indesmentível, acho que é reconhecido, está bastante documentado em vários livros, livros de Onésimo Silveira, livro do deputado Humberto Cardoso, e é uma questão de repor justiça. É uma questão de justiça, não mais do que isso. Não se trata, se todos estiveram lá a comer a mesma tambarina, como disse o deputado Felisberto Vieira, não estamos aqui a dizer quem fez. Para estas questões, primeiro, para 1977, temos que provar que houve excesso. Temos que provar que houve excesso. Porque da história que nós lemos da altura, é que o grupo de 77 teve a sua gênese na UDC, antes da independência, que era um dos partidos com forte ligação ao Spínola, que trouxe a Cabo Verde o Mobutu Seseko para contestar a independência ou criar as condições para não haver a independência de Cabo Verde. É esse grupo que era contra a independência, que teve a sua gênese na movimentação contra a independência, que é normal ter, que nós queremos hoje torná-los em heróis da independência. Em 1977, foram objeto de um julgamento. E o julgamento teve por base uma investigação que encontrou na posse desse grupo armas, munições, explosivos, documento e uma estratégia para sabotagem e destruição de determinadas infraestruturas importantes económicas, dignamente a eletricidade e a água em São Vicente. Portanto, esse mesmo grupo foi julgado. Foi julgado na altura. Quem era o procurador para o julgamento era o Dr. Germano Almeida. Quem era o juiz era o Dr. Belarmino Gil. Foi julgado, foi dada uma sentença, foram condenados e foram presos. E depois foram amnistiados pelo Presidente da República uns anos depois, para o Cícero Pereira. Portanto, por isso estou a pedir, consultemos os processos, tenhamos entre mãos esses processos todos, embora agora estamos a dizer que naquela altura os tribunais não existiam. Mas quem era Procurador-Geral da República era o Dr. Carlos Veiga. Que havia o Supremo Tribunal da Justiça também. Portanto, esses julgamentos que foram feitos todos têm que ser refeitos. Então, devemos criar uma lei para refazer o julgamento dessas pessoas todas que foram julgadas nesses períodos. Mas não contem comigo para a revisão da história, porque nessa história houve percursos, houve protagonistas, houve atores e houve atos concretos. E não vamos lavar também os atos que foram praticados numa determinada altura. Há, de algum tempo para cá, uma perspectiva clara de desvalorizar aqueles que lutaram para a independência e valorizar aqueles que lutaram contra a independência. Quase que há heróis da independência e heróis de contra a independência. Com esta jogada, com este jogo, com este filme, com esta cena, não contem conosco. Muito obrigado. Eu discordo completamente. Discordo porque eu conheço as pessoas. Eu conheço as pessoas e aquilo foi uma montagem feita para incriminar aquelas pessoas. Deixem-me falar, senhores deputados. Aquilo foi uma montagem feita para incriminar as pessoas. O que é que tem a ver Toito Forro? Um simples mecânico. O que é que tem Toito Forro a ver com isso? O que é que tem a ver Nhachá, que está neste momento em São Vicente? O que é que tem a ver Carrasco com isto? Dizer, não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. A política deve ser feita
com ponderação. Porque os governos... Senhor deputado, o seu tempo terminou. Obrigado, Sr. Presidente. Nós queremos repor aqui a verdade dos factos em relação aos acontecimentos de 77 e 81 em Santo Antão. E queremos fazer justiça às pessoas que foram vítimas de tortura pelo regime de partido único. O grupo parlamentar do PAICV, através do seu líder parlamentar, deputado Rui Semedo, fez uma intervenção que desqualifica a proposta de lei do Governo. Fez uma intervenção levando a nossa discussão para a responsabilidade de pessoas. Só que se esqueceu, na discussão que ele introduziu, esqueceu-se de duas coisas. A primeira, de que esta proposta de lei, como disse o Governo, não se destina a julgar ninguém. Nós não trouxemos nomes de altos responsáveis pelo regime de partido único neste país. Não estamos a julgá-los. Mas o senhor deputado Rui Semedo, na intervenção que fez, e agora vem-nos pedir tempo para fazer mais intervenções, se calhar do mesmo teor, pretendeu apoucar pessoas que no exercício das suas funções fizeram aquilo que o sistema de partido único exigia. Apoucar pessoas não é o caminho. Trouxe nomes de pessoas, de fundadores do MPD, que têm grande responsabilidade, sim, na democratização neste país. Grande responsabilidade, sim, no combate efetivo, duro e com muitas consequências contra o regime de partido único que foi instaurado neste país e que trouxe muitas mazelas ao nosso povo. Nós estamos aqui a falar apenas de torturados que foram vítima do partido único. Não estamos a responsabilizar ninguém. Sobre esta matéria tão delicada e tão sensível, o Parlamento não deve ser colocado numa situação de discutir superficialmente e tomar uma decisão de ânimo leve, uma decisão que poderá envergonhar o Parlamento e os seus decisores e os seus integrantes. Sr. Presidente, eu queria formular um requerimento e, Sr. Presidente, se me permitir, eu vou fundamentar e dizer em que sentido eu gostaria de fazer o requerimento. Tenha bondade de apresentar um requerimento. Sr. Presidente, estamos neste momento a confrontar situações em que cada um está a apresentar os seus argumentos. Eu acho que, com relação a factos concretos, deverão existir documentos que suportam os factos. E deverão existir também pessoas e personalidades que poderão dar o seu depoimento para também suportar as nossas decisões. É claro que em nenhum momento eu falei de fundadores do MPD. Eu não falei. Eu em nenhum momento falei de fundadores do MPD. Eu disse que, na altura, o Dr. Carlos Veiga era Procurador-Geral da República e que o julgamento foi feito pelo juiz Belarmino Gil e que quem era procurador naquele processo de julgamento era o Dr. Germano Almeida. Eu não sei se foram fundadores do MPD. Não posso dizer, eu não fiz essa ligação, porque estamos a ligar abstratamente as questões. Mas quando me referi a essas questões era para dizer que as pessoas foram julgadas em instâncias próprias. Somos um país onde funcionam as instituições. Estamos nós aqui a rever decisões das instituições e dos tribunais, neste caso. E o Parlamento, por mais competente que seja, não terá competência de rever decisões dos tribunais. E o requerimento era no sentido de adiarmos
esta iniciativa para uma outra sessão, adquirirmos o acordo ou o processo do julgamento dessas pessoas, a lista dos nomes envolvidos, porque estamos a passar aqui uma carta e um cheque em branco, portanto, a lista dos nomes, e o Parlamento deveria deliberar no sentido também de uma audição das pessoas envolvidas e das pessoas que julgaram essas pessoas. Portanto, teríamos um conjunto de peças, um conjunto de elementos que permitiam o Parlamento suportar em bases concretas e sólidas e não apenas em suposições, e essas suposições são muito subjetivas, como já apresentou o meu colega líder parlamentar. Ele disse que não estava envolvido, nunca esteve, portanto, se calhar nem também tem essas informações, e acredito que os outros mais novos que nós só estão a falar de ouvir dizer. Senhor deputado, já fez o seu requerimento e vamos analisar na mesa o requerimento. Já utilizou 3 minutos e meio na fundamentação e na apresentação. Vou terminar, Sr. Presidente, tenha bondade, se me permitir. Eu acho que só faria bem o Parlamento se decidir objetivamente com base em elementos que suportam uma decisão responsável. Obrigado. Muito obrigado. A mesa admite o requerimento e passa imediatamente à votação. Quem vota a favor do requerimento? Obrigado, senhores deputados. Quem vota contra? Obrigado, senhores deputados. Quem se abstém? Nenhum deputado. O requerimento não foi aprovado e obteve 38 votos contra, sendo 37 do Movimento para a Democracia, 1 da UCID e 21 votos a favor do PAICV. Portanto, o requerimento não foi aprovado e vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Senhor deputado Júlio Correia, para uma declaração de voto em nome da bancada do PAICV. Tenha bondade. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, senhoras e senhores deputados, eu votei favoravelmente ao requerimento. Votamos todos, a minha bancada. O objetivo é que o processo deve ser um processo transparente e deve ser justo. O Parlamento tem de se apresentar em condições também ele próprio de ser transparente. Não podemos permitir que o Parlamento legisle na escuridão. Há um diploma que aqui veio para ser discutido e votado, que não se fez acompanhar de processos, de peças que possam permitir a cada um de nós aquilatar da bondade do que se está aqui a querer trazer. Mas isto é um processo legislativo inquinado, absolutamente. É permitir que o deputado vote às escuras, de cruz, quando todos sabemos ler e escrever. Eu não podia, em consciência, fazer isso. Senhor Presidente, eu estou na linha de frente daqueles que acham que a questão dos direitos humanos não é uma questão deste ou daquele Estado. É uma questão universal. Sempre que hajam torturas, comprovadamente, em processos comprovados, os cidadãos devem ser ressarcidos. Nós estamos aqui a discutir princípios. Com os princípios, todos estamos de acordo. Agora, temos que... Isto não é, eu já disse há bocado que o Estado não é um Estado fandango. O Estado não é o Estado de ouvir dizer. Não é o Estado de frá no frá. O Estado tem que ter
processos para decidir. O Parlamento tem que decidir com processos. Portanto, eu não podia, de forma alguma, nós não podíamos em consciência deixar que isto se passasse sem o devido esclarecimento. E aqui a bocado falou-se das Constituições. Sr. Presidente do Parlamento, a Constituição de 1980, no seu artigo 31, número 3, já proibia a tortura. E todas as formas de tortura. A tortura não é mais tortura ou menos tortura em função dos regimes, das maiorias ou das minorias. É punível. É sempre tortura. Não tem a ver com as constituições e nem se tem de priorizar os políticos. Porquê priorizar os políticos? A tortura a acontecer, todos aqueles que foram torturados, independentemente de serem políticos ou não, devem ser ressarcidos pelo Estado. Portanto, o nosso princípio é que o Estado é uma pessoa de bem. Agora, para ser pessoa de bem, tem que ter elementos para decidir. O Parlamento tem que ter. Eu pergunto, todos os deputados sentem que têm argumentos suficientes, clarificados, em substância, comprovados, para decidirmos em consciência uma questão desta natureza? Porque é que não a questão do tempo não era uma questão de se poder falar mais? É uma questão para se clarificar os processos. É só neste aspecto, permitir que o Parlamento não legisle às escuras. Portanto, Sr. Presidente, é essa o nosso desejo, que temos tempo ainda de criarmos uma comissão da verdade e não estaríamos a inovar no Parlamento. Criarmos uma comissão da verdade que tenha um tempo limitado, o tempo que se queira para se debruçar sobre os processos e decidir. Isto não pode ser palavra contra palavra. A minha palavra a dizer num sentido e a outra palavra dos outros a dizer no outro sentido. O Parlamento vai legislar com a palavra de cada um ou precisa comprovar? Ou precisa ter factos para legislar? Vamos passar a palavra ao Sr. Deputado Damião Medina para uma intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quem ouve o PICV aqui a falar de transparência neste processo, não acredite que o PICV promoveu todos os seus militantes a combatentes de liberdade da pátria. Isto é um facto que deve ser registado. Sr. Deputado Humberto Leris, para uma declaração de voto da bancada do MPD. Tenha bondade. Mas eu queria justificar a aprovação desta lei porque eu acho que os torturados e os maltratados devem ser recompensados pelo que sofreram durante essa época que eu vivenciei e senti a dor de muitos são vicentinos que foram torturados, colega deputado Rui Semedo. Talvez eu o possa compreender. Não viveu em São Vicente, não viveu em Santo Antão e não sabe o que é que se passou. Mas o colega Inocêncio, o seu colega que esteve aí nessa altura, que era responsável pelo Partido SAP e devia ter esclarecido sobre isso. Portanto, colega Rui Semedo, eu compreendo a sua ignorância pelo que se passou em São Vicente. Eu compreendo que não tenha conhecimento, ignorância por não conhecer o que é que se passou. Mas o seu colega devia o ter esclarecido e devia ter pedido desculpas. A história aqui está toda ela mal contada. Disse aqui que o Inocêncio era o primeiro secretário ou responsável do partido em São Vicente na altura, enquanto ele estava a estudar em Lisboa na altura, e quem era o responsável do partido em São Vicente era Inocêncio, mas Eugênio Inocêncio. Eugênio Inocêncio. Ele é que era responsável do PGC em 77 em São Vicente. Eugênio Inocêncio. Ele é que era responsável do PGC
e não o Manuel Inocêncio. O Sr. Deputado Lélia está a fazer um esforço de implicar-me num processo que eu não vivi, que eu não conheço. Para já, para lhe informar que na altura, assistente Sérgio disse que eu era responsável do PICV na altura, errou redondamente. Eu nessa altura ainda era estudante em Portugal, nem estava em Cabo Verde. Mas eu não conheço esse processo. E eu estou perfeitamente com o meu grupo parlamentar, quando o grupo parlamentar pede ao Parlamento que se procure os elementos do processo judicial dessa altura para nos permitir avaliar com objetividade essa proposta que está sobre a mesa. E isto acho que é o mínimo que nós podemos fazer para nós decidirmos com responsabilidade aqui neste Parlamento. O senhor deputado está a falar de uma questão que eu não sei se ele conhece, mas eu não conheço. Eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer para decidir. Sr. Presidente, este assunto deve ser falado com clareza, em alto e em bom som. Eu sou jovem, mas o país vive de história. O povo estuda a sua história e essa história deve ser divulgada. Os jovens devem saber o que é a história do seu país. Homens e mulheres sofreram abusos, atrocidades e maus-tratos, foram apreendidos sem culpa formada, foram torturados, sofreram choques elétricos, foram espancados, unhas arrancadas com as pisadas das botas da polícia política liderada pelo PCV, pelo regime do Partido Único. Partido Único na altura, PIGCCV, que é transformado em rei e senhor, e transformado em um partido de luz e guia, mandava torturar e matar pessoas. Dizer que essas atrocidades deixaram sequelas e outros morreram e alguns até resistiram. Santo Antão é o epicentro de todos esses abusos. A revolta de 31 de agosto é um exemplo muito claro. Pessoas que manifestaram em zona de Figueirão, na Ribeira Grande, contra a lei da reforma agrária, em que o PIGCCV queria tomar as propriedades dos homens de trabalho para dar aos seus militantes do PICV. Dizer que senhoras ficaram sem seus maridos, ainda diz na festa de São João, encontrei com a esposa do Adriano Santos, que foi fuzilado pelo regime da altura. E o livro de Onésimo Silveira não me deixa mentir, é um livro feito na base de testemunhos vivos, mas também de investigações que foram feitas. O malogrado Adriano Santos, a fotografia que é muito conhecida, que circula nas redes sociais, foi fuzilado e o seu corpo foi deixado à luz do sol para servir de exemplo aos outros para não continuarem com aquela manifestação a mando de pessoas, líderes do PICV. O malogrado na altura deixou então, António Rocha. António Rocha também foi preso, foi torturado. A sua mãe morreu de ataque cardíaco por causa desta atrocidade. Dizer que a história em Cabo Verde está sendo contada aos pedaços e desfragmentada, e essas atrocidades, esses abusos devem ir para o banco da escola. Os jovens, as crianças devem conhecer a sua história na totalidade e saber quem é este PICV que hoje arma aqui em Salvador da Pátria com esse discurso de menino mimado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção. Eu acho que deveremos ter um discurso mais civilizado, eu diria. Mas esta história está ela toda mal contada. Aqui nesta sala há pessoas que participaram também do regime do Partido Único. Um procurador. Eu participei.
Mas há outros do outro lado também que participaram. João Gomes. Há outros que foram até comissários políticos. Há outros até que estiveram a indicar pessoas que participaram na reforma agrária que deveriam ser torturadas, que deveriam ser presas. Há outros até que tiveram esse papel. Mas nós não estamos a discutir 31 de agosto. Reparem que quando eu falei, eu estava a falar de que nós, em 92, foi feita uma lei para cobrir as pessoas vítimas de 31 de agosto. Agora está-se a fazer uma lei para cobrir as pessoas chamadas vítimas de 77. E 77, e agora está a alargar de novo 31 de agosto, que já tinha sido objeto de legislação. Em 77, essas pessoas foram julgadas, foram condenadas. É por isso que estamos também a pedir que, para a apreciação desse processo, para a decisão sobre esta matéria, deveremos ter todo o processo de julgamento daquelas pessoas para sabermos exatamente o que é que aconteceu, porque, de facto, o que aconteceu não é o que está sendo dito pelo Leles e pelos outros. O Leles está a dizer que sou ignorante, mas eu acho que ele não foi correto. Senhor deputado, terminou o seu tempo. Não foi correto. Portanto, tem que terminar, senhor deputado. Não foi justo e o Parlamento não está a decidir com justiça com relação a este processo. Obrigado. Quem liderava o país politicamente era o PIGC-CV. Por isso toda a culpa relativamente às atrocidades que foram cometidas, os abusos, os crimes, choquiletes cometidos na altura, é da responsabilidade do PIGC-CV e mais ninguém. E convido o senhor líder da bancada, Rui Semedo, a ler o livro de Onésimo Silveira, para, de certa forma, para entender bem o que é que o seu partido, se calhar, na altura, não viveu essa época. Hoje, temos aqui o PSV a tentar fintar a história. Claramente, quando os deputados da bancada do PSV a dizer que não podemos ficar pelo flado frá, e que o Estado não é um Estado fandango. Isso dá a ideia de que este país, depois de 18 anos de abertura democrática, não tem académicos, não tem investigadores, que continuamos aqui em exercícios de conversa de café, quando isso não é verdade. Quando isso não é verdade. Depois vir aqui dizer que mais tortura ou menos tortura não pode ser catalogado de acordo com o regime. Não, isso é verdade. Não há mais tortura nem menos tortura de acordo com o regime. Mas há regimes que, quando acontece tortura, as pessoas têm instrumentos para se defender, há outros que não. E, na altura do Partido Único, as pessoas estavam indefesas. Esta é a verdade que os senhores não podem, portanto, contornar. E trazer aqui nomes de pessoas do MPD para tentar meter tudo no mesmo saco e fazer crer que todos foram opressores, isso não corresponde minimamente à verdade. Muito menos quando trazem o nome do Dr. Carlos Veiga, o rosto da democracia, que não pode ser misturado com os opressores. O rosto da democracia não pode ser misturado com os opressores. E aqui é bom que se vinque que há pessoas que desempenharam papel na administração pública cabo-verdiana no tempo do regime do Partido Único, mas os decisores políticos, todos nós sabemos quem é. Tem nomes: Aristides Pereira, Pedro Pires, Silvino da Luz e outros mais. Júlio Carvalho. Portanto, meus senhores, a verdade deve prevalecer acima dos interesses partidários. Muito obrigado. Que o governo, a hora que se resolve o problema, disse o seguinte: de militantes e MPD, essa consegue resolver. O governo traz um diploma para bem impõe com força de maioria a atribuição de uma compensação mensal de 75 mil escudos para um conjunto de pessoas na São Vicente de Santo Antão, que na 1977, para Moedas foi contra a independência. Eles entram num processo de sabotagem à governação.
utilizando armas e munições para desestabilizar a ilha de São Vicente, para sabotar a distribuição de água e energia e para atormentar a população de São Vicente. Que as pessoas foi preso, julgado, condenado, depois foi amnistiado para Presidente da República. Não sabe também, mas que os principais protagonistas que estavam na linha de frente de que as prisão e tortura foi depois proeminentes dirigentes do MPD. Alguns ainda estão hoje nesse caso parlamentar. Está tenta transformar sabotadores em heróis e tangar votos na São Vicente e Santo Antão para morrer. Esse que tem solução para resolver problemas de São Vicente e de Santo Antão. No entanto, a nós não consta tudo que as atrocidades cometidas pelo MPD também no tempo de democracia. Atrocidades denunciadas por próprios dirigentes do MPD, que canto zanga com o companheiro, eles começam a revelar segredos, te chamam companheiros de ditador, pior do que Salazar, de corruptos e de malandros. No conche toda a história. Dizer ao senhor deputado Veiga que não houve nenhuma tentativa de contaminar a ilha de São Vicente com guerra. Não houve. É falso e é uma mentira de todo o tamanho. E se fosse assim, estas pessoas teriam sido julgadas, teriam ido ao tribunal. E nenhuma única pessoa foi ao tribunal, senhor deputado. Não foi, ninguém foi, ninguém. As pessoas estão aí vivas e sãs em São Vicente que podem testemunhar. O Carrasco pode testemunhar isso, o Nhachá pode testemunhar, o senhor Lulu de Alto Santina pode testemunhar, o senhor Mário Leite pode testemunhar. Quer dizer, há várias pessoas vivas em carne e osso que podem testemunhar isso. Isso é uma grande felicidade e desafio o PICV a apresentar aqui nesta Casa Parlamentar estas provas, porque não fica bem. Então desafio a entregar. E se tiver isso, ainda é mais falso. Quer dizer que é um complô bem urdido. E isto é muito mau. Chamo a atenção dos colegas, porque as pessoas estão vivas. As pessoas estão aí. As pessoas estão em São Vicente e estão a ouvir. E de certeza absoluta que irão reagir. Irão reagir. Porque nós temos que ter cautela naquilo que nós dizemos. Nós temos que ter cautela. Eu alerto realmente uma parte que disse o deputado Veiga, senhor Presidente, de não entrarmos pelo caminho de facilitismo e permitir que aqueles que não sofreram torturas, possam ser beneficiados com esta lei. Aqui estou plenamente de acordo e o Governo deverá estar atento a essa possível manobra. Mas aqueles que sofreram na pele têm todo o direito de serem ressarcidos pelas atrocidades. Muito obrigado. História pode que está tudo escrito, mas protagonistas da história ainda está vivo. E nós não sabemos, mas quem é que era mais radical na tem um partido único? Protagonistas de linha de frente, mas hoje proeminentes dirigentes de MPD. E foi proeminentes dirigentes e fundadores de MPD. E quem faz o barulho, então começa a nomear nome de outro que está nessa casa parlamentar. Então no mês de peço serenidade, senhores deputados, peço contenção e serenidade no Parlamento. No mês de respeita cabo-verdianos, no mês de respeita companheiro. Senhor Presidente, eu pedi a palavra para pedir ao senhor deputado José Veiga que tenha a hombridade de levantar a sua imunidade parlamentar para poder responder. Sr. Presidente, eu quero falar, Sr. Presidente. Continua. Para poder responder judicialmente, porque de certeza absoluta aqueles cidadãos honestos, sérios, honrados de São Vicente e Santo Antão não vão ficar de braços cruzados perante as injúrias e as ofensas que o senhor deputado lhes dirigiu. Eu quero deixar aqui bem claro que todos nós conhecemos a história de Cabo Verde. E o que a história diz é que os torturados
de São Vicente, em 1977, jamais foram julgados. E não podiam ser julgados porque não cometeram nenhum crime. Não podiam ser julgados. Foram torturados nas mãos de carrascos do PAIGC-CV. Foram torturados. Agora, no processo de 31 de agosto, houve julgamentos de cidadãos civis no Tribunal Militar, portanto, na Ponta do Sol. Isso é que é a realidade, essa é que é a história. Agora, tenha coragem, levante a sua imunidade, porque cidadãos honestos, como o Sr. Mar Leite e outros, e familiares daqueles que morreram nas mãos do PAIGC-CV, vão, certeza absoluta, chamar-lhe no tribunal, e aí não tenha refúgio, não se refugie na capa de deputado para dizer aquilo que bem entende. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Gomes, meu nome é José Veiga, Mila de Ribeira de Engenhos. Nem Sr. Deputado, nem ninguém nessa casa parlamentar que está por medo com imunidade. Para que tem imunidade nessa casa parlamentar, é deputado do MPD, que pode ter tortura se as mulheres na casa, mas esse parlamento que está levantando as imunidade, para responder na justiça. Portanto, ninguém tem problema com a questão de imunidade. Eu acho que não devemos ir para este caminho. Chamamos a atenção que este caminho de vasculhar a história seria um caminho mau, porque Cabo Verde, se há uma coisa que aconteceu com Cabo Verde, é a pacificação da sua história. É a pacificação de Cabo Verde e dos cabo-verdianos com a sua própria história. Nós tivemos a história colonial, tivemos a história da independência, tivemos a história da abertura política, se quisermos dividir o período pós-independência. Mas na história, durante a época colonial, há aqueles que colaboraram com o regime para denunciar os combatentes da liberdade da pátria, e vários combatentes foram parar à prisão e foram torturados. Vários combatentes foram torturados, denunciados pelos próprios irmãos também, na época colonial. Mas não sei se repararam que essas pessoas que fizeram este papel conviveram conosco durante todo esse tempo sem serem perseguidas. Por quê? Porque decidiu-se deliberadamente que havíamos de fazer um período de pacificação com a nossa própria história, e essas pessoas não foram perseguidas, permaneceram cá, conviveram com todos. E estamos a remoer o passado para expor essas próprias pessoas. Porque se nós formos vasculhar, vamos chegar lá. E este grupo, eu disse que depois houve um movimento UDC, que esteve na gênese do grupo de 77. Que é o grupo que se posicionou claramente contra a independência, é o grupo que depois queria pôr em causa a independência, é o grupo que teve ligações também com movimentos estranhos, é o grupo que foi denunciado que tinha armamentos, tinha munições, tinha plano de assaltos e destruições de infraestruturas importantes do país. E essas infraestruturas tinham a ver com a eletricidade, com a água, Senhor deputado, o seu com tempo rádio, terminou, tem que terminar. Com um conjunto de... E mais, havia até plano de assassinato de pessoas. E foram, sim, senhores... Obrigado, Sr. Deputado. E aqui não há heróis de contra-independência. Porque dissemos há dias, e voltaremos hoje a repetir, que as informações que nós temos, e as pessoas estão aí, vivas e sãs, de carne e osso, que nos disseram de viva voz que nunca tiveram um único julgamento. Eu admito que
aquilo que diz o líder parlamentar do PICV, o Dr. Rui Semedo, o deputado Rui Semedo, ele possa ter a sua razão, mas também em termos de julgamento, mas também nós temos que admitir que aqueles que sofreram na pele as atrocidades, os abusos de determinadas pessoas, ao dizerem que não foram julgados, também têm a sua razão de ser. Porque nós conhecemos bem, infelizmente, determinadas situações. Uns dizem que aconteceu, outros dizem que não. Mas, para mim, e a forma como nós ouvimos as pessoas contarem aquilo que passaram, não nos deixou com tranquilidade. E, provavelmente, nós não temos a mínima ideia do que é que eles sofreram. Sofreram muito. Estamos a fazer um pouco de justiça e eu acho que não deveremos dizer que eles foram heróis anti-independência, porque não foram. Algumas pessoas não estavam de acordo com a independência, algumas pessoas exigiam na altura que era preciso fazer um referendo, mas eles tinham esse direito. E esse direito foi-lhes negado. Agora, uma coisa é exigirem aquilo que achavam que tinham direito, outra coisa é, por causa disso, organizar determinadas situações para depois serem conotados que iam explodir a Jaida, que iam explodir a Shell, que iam explodir a Eletra. Eram chefes de famílias, minha gente. As pessoas, os filhos, a esposa, os outros familiares estavam ali e ninguém iria fazer isso. Eu vi o colega José Veiga, mais uma vez, alguém que não é de São Vicente, falar de uma questão que não percebe, que não viveu e que não entende. Não entende essa situação porque não conviveu com aqueles que realmente foram torturados e que nós de São Vicente conhecemos e sabemos que foram pessoas e são pessoas que não eram capazes de fazer do que foram acusados na altura. Todos sabemos, deputada Nilda, ouça, por favor, a minha mensagem. Todos sabemos que nessa altura as provas eram todas forjadas. Sabemos disso, conhecemos o sistema do Partido Único. Nós conhecemos como é que o nosso país funcionava. Não nos venham deitar areia, terra nos olhos, porque conhecemos e vivemos essa época. Nho Flávio, nho contando história. Nho vai ler livro de Onésimo Silveira. Nosso idoso é mais jovem que alguns e que as pessoas que estão ali na bancada. Se você para saber história, não estudo no talé. Quem o flama no catalé, mas nunca sabe. Um tapiri deputado disse assim que sem atrás Francisco Correia, ele está falando perfeitamente história de Cabo Verde. Agora, tinha falado uma coisa. É triste a hora que não está a fazer esse papel ali na casa parlamentar. Os torturados na Cabo Verde, eles merecem ser respeitados. E eu creio que eles vêm ali nesse lugar, ali, eles vêm xinta, eles vêm contar a história, eles vêm ouvir. Se eles vêm, não te passa vergonha. Não te passa vergonha. Portanto, senhor deputado, eu tenho mais respeito para essa família de São Vicente e Santo Antão, para as gentes de todo Cabo Verde, e eu conto a história melhor para você de ler para ler, se de ouvir para ouvir, nosso turno não está ouvir, nosso turno não pode ouvir. Obrigado. Senhor deputado Gomes da Veiga. Sr. Presidente, pretendo fazer um requerimento à mesa. Um requerimento à mesa. Tenha vontade, Sr. Deputado. Sr. Presidente, desde ontem estamos a discutir este diploma e sabemos que o Governo, inclusive, reservou no Orçamento de Estado de 2019 um montante para o eventual pagamento que dará cobertura a este diploma. Nós já ouvimos desde ontem o pronunciamento de um conjunto de nomes que supostamente fazem parte da lista
dos beneficiários deste diploma. E o Governo, ao legislar, já faz a legislação na posse de um conjunto de informações para poder prever o orçamento e saber quanto custará a aplicação desta legislação. Portanto, nós gostaríamos de solicitar à mesa que o Governo distribuísse a lista das pessoas que foram torturadas no ano de 77 e de 81 e que constam da lista que o Governo tem para compensar com este diploma, para que possamos ter conhecimento e possamos ter mais informações para fazer este debate. Obrigado. E vamos à votação do requerimento. Quem vota a favor do requerimento? Obrigado. Quem vota contra? Quem se abstém? Obrigado. Senhores deputados, a proposta não foi aprovada e obteve 22 votos a favor, nenhum voto contra e 30 abstenções. Por isso, acho que não foi aprovado. Senhor deputado Gomes da Veiga, para uma declaração de voto. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós não pede distribuição das listas porque o Parlamento que pode legislar na vazio. Parlamento que pode legislar na vazio. E ali não está perante uma legislação que constitui um autêntico cheque em branco ao MPD. É um cheque em branco ao MPD. Porque a nós no Stalita Flama teve um conjunto de pessoas que foi torturado em 1977. Que o governo eventualmente identifica quem é que foi, porque não acredita no governo que te faz uma proposta para legislar por causa de uns conversa boca a boca que tem com pessoas que não foi torturado. Tem que ter um processo, tem que conhecer que as pessoas, tem que ter testemunhos e tem que ter prova que as pessoas foi torturado. Então, nós não temos, mesmo na diploma, a forma tem uma lista de pessoas que já foi conhecido. E nós conseguimos pedir para disponibilizar esse caso parlamentar, porque não se está acusando, mas nunca consta história, nunca consta que as pessoas. Não se está pedindo que disponibilizar a lista de que as pessoas, justamente, para não conste, para não saber o que é que passa, para não poder legislar com propriedade e em consciência. E a hora que recusado distribui essa lista, recusado de conhecer esse facto, que instruir o processo, moda deve ser moda fazer, por exemplo, para combater a liberdade da pátria. Portanto, não se abre um espaço, para que num belo dia, a MPD chega ali para uma lista de 100 militantes, fala que ele foi torturado na 77, não quer dar uma compensação. Nós nunca tem nenhum elemento que está dando garantia, mas tem seriedade nessa legislação. Nunca conche as pessoas, nunca conche a história, nunca tem esse testemunho e esse Parlamento que se dará a oportunidade de construir um processo credível para a apreciação dessa proposta. É aquilo que não se pede ao governo e não te espera, mas esse Parlamento tem responsabilidade de apresentar com o tempo lista das pessoas que supostamente foi torturado, para não poder consta, para não poder averiguar, para que recursos do Estado seja distribuído com justiça. Se pessoas foi torturado, que eles merecem compensação, eles devem ter essa compensação. Mas não deve tratar essa questão com seriedade
e não deve tratar essa questão com toda honestidade. Se o governo tem as listas, se o governo quer prever até orçamento para distribuir, por que é que quer distribuir o nome de pessoas para tudo alguém concha? Coisa que está por detrás de segundo esse nome? Coisa que está garantindo uma pessoa que eventualmente foi torturado, se também ser contemplado com essa compensação? Que garantias no tempo a votar a favor desse diploma que foi instruído completamente fora de tudo que é norma de construção de legislação, nesse caso parlamentar? E não tem que acreditar na boa-fé do governo. Não está acreditando nesse governo ali. O senhor tem desconfiança, o senhor deve ter razões de senhor deputado para ter essa desconfiança, ou eventualmente, se calhar até que ter razões. Tem outras coisas mais que ainda passo a explicar mais adiante. Mas só queria esclarecer, senhor deputado, que no artigo 2º dessa proposta de lei, na C número 1, está falando os beneficiários do direito referido no artigo anterior constam taxativamente da lista definitiva a publicar mediante resolução do Conselho de Ministros. Portanto, senhor lhe dá um passo adiante quando nem sequer nunca aprova a lei, quando nem sequer ainda que tem lista, em outra predisposição de lista. E votamos a abstenção também por acreditarmos que esta lei não vai ser uma lei que irá estar completamente, para a sua expressão, escancarada, para permitir que nela, na lista, possam surgir nomes que nada tiveram a ver com as pessoas que sofreram realmente as agruras das prisões na década de 70 e 80. De forma que nós acreditamos que nesta matéria em concreto o Governo vai estar muito atento e não irá permitir que nenhum nome, seja ele de quem for, faça parte desta mesma lista para fazer-se pagamentos partidários ou quaisquer outros. Por considerarmos que o país precisa de justiça nesta matéria e por considerarmos que é preciso acelerarmos este processo, os deputados da UCID entenderam não viabilizar o requerimento feito à mesa. Muito obrigado. Não cola aqui a tese de que não existe bibliografia. Meus senhores, a bibliografia existe e ela está nas nossas bibliotecas. Temos aqui um livro que é um exemplo, mas temos vários outros livros. Temos o livro de Humberto Cardoso, Assalto à Esperança, e o livro de Germano Almeida, O Dia das Calças Roladas. Portanto, existem histórias. E nós temos nesse livro uma máquina de fabrico soviético utilizada pelo regime do PICV para torturar os seus opositores com choques elétricos. Essa máquina faz parte da história de Cabo Verde. Portanto, meus senhores, existem muitas teses que não colam. E a última tese que não cola é a tese dos julgamentos. Os julgamentos foram feitos por tribunais militares, não foram tribunais civis. Muito obrigado, Sr. Presidente. Claramente o MPD quer colocar lama na história, quer destruir os protagonistas e quer ressuscitar fantasmas e quer criar novos protagonistas da história. É claro que está a faltar a verdade totalmente quando diz que esses cidadãos foram julgados pelos tribunais militares. Eles foram julgados pelos tribunais civis. Quem era o procurador no julgamento era o Dr. Germano Almeida, quem era o juiz era o Dr. Belarmino Gil. Portanto, juízes portanto, um tribunal civil. Quem era procurador-geral da República era o Dr. Carlos Veiga. E eu acho até que estão a fazer maldade com o Dr. Carlos Veiga. Há no MPD alguém que quer ser candidato em detrimento do Dr. Carlos Veiga. E isso eu acho que estão a fazer de propósito para trazer o nome do Dr. Carlos Veiga, para destruir a sua imagem e criar um flanco para
surgirem outros candidatos que não ele. Na altura também, quem era o presidente, quem era membro do Conselho Nacional da Justiça era o Dr. Caldeira Marques. Portanto, todas as personalidades que tiveram a possibilidade de entrar no processo, e alguns entraram diretamente no processo e julgaram nesse processo. Portanto, há história, há protagonistas, há sujeitos. Eu por isso que eu sempre disse para não irmos por esse caminho, porque há muita gente que se envolveu nisso. Muito obrigado. Tem que defender, sim, Dr. Carlos Veiga, panfleto, mas sim, me foi Procurador-Geral da República. Naquele momento, sim. Mas tudo cabo-verdiano sabe, mas aquele julgamento de 31 de agosto foi feito para Tribunal Senhora Militar. Deputada, tem que exigir a interpelação. Sim, Sr. Presidente, só para dar enquadramento. Tribunal Militar que era presidido para o Dr. Rui Araújo. E naquele momento, ex-presidente da República retira a confiança de Procurador-Geral de Cabo Verde e manda julgamento tem que fazer uma interpelação à Condução dos Trabalhos. Num tribunal militar, não num tribunal civil. Carlos Veiga, que também tem na história, é que pode ser enquadrado na história de torturadores de PSGC. O que o deputado líder parlamentar falou aqui, no processo de julgamento daquele caso, justamente, quem é que estava na linha de frente no julgamento era proeminentes figuras MPD, começando para o Procurador-Geral da República, que era o Dr. Carlos Veiga. Esse lei também no Parlamento está para cima, figuras MPD que boicota uma eventual candidatura de Carlos Veiga, ou que se traz um diploma que ele, enquanto Procurador-Geral da República, enquanto defensor da justiça, enquanto defensor da Constituição, estava envolvido no processo de julgamento de pessoas. Mas eu acho que devemos dar ainda um tempo para aprofundamento deste debate, para que o Governo possa apresentar ao Parlamento a lista dos beneficiários, para que conheçamos as pessoas, para que identifiquemos as pessoas, para que possamos legislar em plena e genuína consciência. Senhor Deputado, tenha atenção ao tempo. Proposta de lei que define a pensão financeira mensal a atribuir às vítimas de tortura e maus tratos ocorridos em São Vicente e Santo Antão. Quem vota a favor desta proposta de lei? Obrigado, senhores deputados. Quem vota contra? Obrigado. Quem se abstém? Nenhum deputado. Senhores deputados, esta proposta de lei foi aprovada por 41 votos a favor, 138 votos do MPD e 3 votos da UCID. E votos contra, 17 votos do PCV. Aprovado. Para uma declaração de voto, tem a palavra o senhor deputado Rui Figueiredo Soares, líder da bancada do MPD. Tenha bom noite. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar Movimento para a Democracia, ao votar favoravelmente esta proposta de lei que define a pensão financeira mensal atribuída às vítimas de tortura e maus tratos ocorridos em São Vicente e Santo Antão, pretende fazer justiça àqueles que, em tempo de regime de partido único, ousaram manifestar a sua voz e exprimir a sua opinião no momento em que a liberdade de expressão era quase um crime de delito. Com esta proposta de lei, o Grupo Parlamentar do Movimento para a Democracia, com a aprovação desta proposta de lei trazida pelo Governo, o Grupo Parlamentar do Movimento para a Democracia pretende apenas fazer justiça às pessoas e às famílias daqueles que foram vítimas de tortura e maus tratos e não julgar a história
nem sequer fazer qualquer julgamento de pessoas que tenham estado na base dessas tortura e maus tratos. Nós não vamos, como fizemos durante a discussão deste diploma, recusamos qualquer tentativa de apontar dedo às pessoas. Nós estamos, como disse, na discussão deste diploma. E repito aqui, com esta aprovação na generalidade e com a aprovação na especialidade em comissão especializada e com a votação final global, nós estamos apenas a reconhecer o direito daqueles que exprimiram a sua opinião em tempos difíceis, aqueles que foram vítimas de um regime totalitário que imperou em Cabo Verde na altura e que merecem ter o reconhecimento por parte do Estado, o reconhecimento a uma pensão financeira mensal que lhes permita não compensá-los pelos danos muitas vezes irreparáveis que tiveram na sua vida pessoal, familiar e profissional, mas que lhes permita pelo menos ver que o Estado reconhece que foram-lhes causados danos que, apesar das suas consequências, o Estado deve ter e tem este gesto de reconhecimento atribuindo-lhes uma pensão financeira mensal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, os deputados da UCID votaram a favor desta lei por considerarmos que é uma forma de se fazer justiça àqueles que, nos longínquos anos de 1977, sofreram na pele um excesso do regime de então. Nós entendemos que na vida e na história, em determinados momentos, os excessos, por esta ou aquela razão, acabam por acontecer. Mas também temos que entender que quando os excessos acontecem, faz todo o sentido, ou fará todo o sentido, que as gerações vindouras, ou que o país, ou que o Estado, saiba com inteligência reconhecer que em determinado momento houve excesso e que estes mesmos excessos deverão ser ressarcidos ou compensados junto daqueles que sofreram. E nós não estamos aqui a apontar o dedo a A, B ou C. São coisas que acontecem. Mas nós sairemos muito bem se reconhecermos que houve estes erros e que estes erros devem ser compensados. No início desse debate não tinha falado, mas que ele era uma das questões sensíveis que não teria que ter todo cuidado antes dessa discussão, porque não se também mexeva com o nosso passado. Eu acho que não cabe para nesse debate ninguém que fica bem na fotografia, porque não mexe no nosso tabu, não desenterra o nosso passado, e esse debate acaba para ser um debate extremamente complicado e que até beneficia nem o Parlamento, nem próprias pessoas que também ser objeto de benefício nesse dossiê concreto. O segundo aspecto que não tinha colocado era que não devia separar claramente 77 e 31 de agosto, porque 31 de agosto foi objeto de uma lei que beneficia pessoas prejudicadas, vítimas de 31 de agosto. E essa lei ali era uma lei relacionada com pessoas de 1977. Um terceiro aspecto é que pessoas de 1977 nunca, durante a Primeira República, nem durante a Segunda República, nem próprio governo do MPD, nunca suscita esta questão, porque esse conceba direto aquele processo, aquele dossiê, esse sabeba, mas que colocava aquela questão de pessoas que foi considerado vítimas na 77. Um outro aspecto que não tinha levantado é que Cabo Verde tem uma grande riqueza. E uma grande riqueza de Cabo Verde é porque reconcilia com o seu percurso histórico.
E reconciliação de percurso histórico te leva a pôr pedras em cima de processos mais complicados que não passa para ele. Não passa para processo colonial, mas até hoje, de agora, ninguém que te responsabiliza processo colonial e administração colonial para o que Cabo Verde tem hoje. Não passa para processo de independência. Teve um processo pré-independência que pessoas posicionam contra a independência, outros favoráveis à independência, sobre que ela não colocam pedra, mas pessoas é livre, que posiciona até contra a independência de terra. No teve período pós-independência, teve pessoas que também posicionam contra a afirmação de Cabo Verde enquanto país independente, mas também foi colocado uma pedra sobre ele. No teve período pró-abertura política, pós-abertura política, e no construi, portanto, entendimentos, aqui consensos, que no pô um processo de pacificação de país. O processo de pacificação do país ele é importante e para nós acaba para ser um capital fundamental. Por quê? Porque outros países que passam por processos fraturantes, eles entram no processo de guerra, eles entram no processo de golpe de Estado, eles entram em outro processo de perseguição. Na Cabo Verde não teve de tudo. Não teve até pessoas que estiveram envolvidas na comandos, mas as pessoas convivem ali conosco totalmente, livremente, sem nenhum tipo de perseguição, porque Cabo Verde, decisores de Cabo Verde, governantes cabo-verdianos, teve a maturidade de colocar uma pedra e criar um tabu e parte para o processo de reconstrução nacional, envolvendo todos, e parte para o processo de desenvolvimento de Cabo Verde, envolvendo todos. E ali, não sabemos, teve pessoas que teve esse passado político, esse desenvolvimento político. O que nunca pode aceita, que nunca aceita, é que pessoas que teve processos fraturantes contra a independência, bem ser hoje julgados heróis do país. Ou tem heróis de independência, ou tem heróis contra a independência. Nunca pode ter heróis de independência e heróis contra a independência. Que lá, acho que nos dá sinais também totalmente contrários e para movimentos de história. História é um só, não vale a pena releitura de história ou reinvenção de história. Teve atos criminosos considerados na altura, pessoas foram julgadas, eles foram condenados e julgamento não está considerado, mas foi justo porque foi julgado para tribunal e foi julgado para juiz e Lídia não tinha falado, sem nenhuma intenção de prejudicar ninguém, porque não está a mais juízo durante todo o tempo, mesmo no período da Primeira República, o juiz respeita a lei e suas consciências. Portanto, o juiz Belmiro Gil foi juiz daquele processo, procurador Germano Almeida foi procurador daquele processo e naquela altura quem era procurador-geral da República era Dr. Carlos Veiga, e não está a chamar que as pessoas lá é pessoas que dão nenhuma ideia, mas julgamento que foi justo. Que as pessoas lá eram pessoas que não está a chamar, têm hombridade suficiente, independência suficiente, injeção suficiente para dar garantia, mas julgamento que se faz era de acordo com a lei e de acordo com a sua consciência. Mas mesmo quem é que estava no correspondente Supremo Tribunal da Justiça era o juiz Caldeira Marques, que era membro do Conselho Nacional da Justiça, o equivalente ao Supremo Tribunal de Justiça hoje. Ele também não está dando garantia de respeito à lei e de respeito à sua consciência. No solicita processo foi recusado ali para o Parlamento. No solicita lista foi recusado para o Governo e foi recusado para o Parlamento. Foi dito que tem excesso de regimes. Todo regime tem excesso. Partido único tem excesso, colonialismo tem excesso, democracia tem excesso e não conche pessoas, por exemplo, vítimas de profanação, vítimas de quebra-santo, que até hoje que foi ressarcido também seus direitos, esse também foi vítima, ele foi perseguido, esse foi torturado, esse foi preso dentro do próprio cemitério, ato que nunca aconteceu na Cabo Verde, nem na época colonial. Portanto, também tem que lá. E tem excesso na tudo, mas nunca pode também subverter processo e transforma pessoas em heróis no processo que esse foi heróis. É claro que não teve também caso de Benoni, que foi perseguido
porque denuncia uma situação concreta do governo, falta de transparência, e foi perseguido, fazendo busca secreta. Por último, Sr. Presidente, não está falando se também esse Parlamento tem abertura para fazer justiça, para considera cabo-verdianos que passa mal ao longo da história. O Parlamento devia trazer para ali também vítimas. Senhor deputado, tem que terminar. Vítimas que são nas roças de Santo Tomé, que foi vendidos, escravizados, que perde direitos e que se passa sacrifício. O Parlamento deve ter também o mesmo peso para as pessoas.